Enquanto explorava uma região remota, Carlos encontrou algo que nunca esperava: uma pequena porta no topo de uma rocha. Movido pela curiosidade, ele decidiu investigar, mas o que ele descobriu o colocou em grande perigo. O que você faria se estivesse no lugar dele? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Carlos, um explorador apaixonado por fotografia de fauna e paisagens, estava em busca de algo raro. Ele estava explorando uma área nova, um terreno rochoso em uma região distante no interior do país, onde poucos se aventuravam. Ele havia passado anos viajando para locais remotos, sempre capturando imagens de áreas inexploradas e de vida selvagem raramente vista. Mas naquele dia, algo era diferente. Enquanto o drone sobrevoava o terreno, algo inusitado apareceu na tela de seu controle remoto, o que fez Carlos arregalar os olhos. Ele inclinou-se, apertando os olhos para ter certeza do que via, achando que talvez fosse uma ilusão de ótica. No entanto, a imagem era clara e real. No topo de uma grande rocha, havia uma pequena porta envelhecida. Parecia estar ali há décadas, quase camuflada no meio das pedras. A porta se fundia tão perfeitamente com a colina rochosa que Carlos quase não a havia visto à primeira vista. Mas quando focou a câmera do drone, ela ficou evidente. Era, sem dúvida, uma porta solitária e silenciosa, no meio de um cenário árido e desabitado. Carlos respirou fundo, tentando manter a calma enquanto guiava o drone para mais perto. A pequena porta preencheu a tela do controle, e ele pegou o rádio para chamar seu amigo e companheiro de explorações, Pedro, que estava de volta ao acampamento improvisado, monitorando o feed do drone em um laptop. "Pedro, você está aí?" chamou Carlos pelo rádio. Após um breve estalo, a voz de Pedro surgiu curiosa. "Estou sim, o que houve?" Carlos manteve os olhos fixos na tela, com sua voz tensa. "Você não vai acreditar, cara. Estou vendo uma porta. Uma porta de verdade, no topo de uma rocha. Parece antiga, como se estivesse aqui há muito tempo." Houve uma pausa, seguida por uma resposta de Pedro. "Uma porta? Em uma rocha? Você está falando sério?" Carlos instintivamente acenou de forma positiva, mesmo sabendo que Pedro não podia vê-lo. "Sim, estou falando sério. Já vi coisas estranhas, mas nada assim." Ele guiou o drone para mais perto. "Ela está simplesmente ali", murmurou para si mesmo. "Nunca vi algo parecido e já vi muitas coisas." Carlos sempre havia sido atraído pelo desconhecido. Um fotógrafo que se tornou aventureiro, ele passou anos viajando para lugares remotos, registrando imagens de vida selvagem e paisagens raramente vistas por outras pessoas. Era a emoção de descobrir o inexplorado e o mistério que o mantinha em movimento. E naquele dia, essa mesma curiosidade o havia levado para aquela região, distante de qualquer cidade, na esperança de avistar uma espécie rara de pássaro. Mas naquele momento, sua atenção estava completamente voltada para a pequena porta no topo da rocha. Algo nela parecia chamá-lo, como se o desafiasse a se aproximar. O olhar de Carlos não desviava da tela do drone. Ele sentia uma espécie de puxão, uma curiosidade quase incontrolável, como se a porta estivesse esperando que ele a abrisse. Decidido, ele pegou sua mochila e apertou o botão no rádio. "Pedro, eu vou subir lá para dar uma olhada mais de perto." A voz de Pedro veio carregada de preocupação. "Carlos, você tem certeza?" Carlos hesitou por um momento, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. "Sim, eu preciso ver o que é isso." Após uma pausa, Pedro falou novamente, desta vez com um tom mais sério. "Carlos, tenha cuidado. As pessoas falam que aqui neste lugar acontecem coisas estranhas." Carlos riu nervosamente. "Ah, Pedro, não começa com superstição agora. Eu vou ficar bem, não vou muito longe. Falo com você daqui a pouco." Pedro tinha razão em estar preocupado. Aquela região, distante de qualquer estrada principal, era conhecida por ser perigosa. Os moradores locais falavam das colinas com certo receio, alertando que pessoas que se aventuravam muito longe muitas vezes não voltavam.
Caçadores e pessoas que faziam trilhas relataram ouvir sons estranhos ecoando pelas pedras à noite, gritos que não pareciam vir de nenhum animal conhecido. Havia boatos sobre lugares escondidos e coisas deixadas para trás que não faziam sentido. Carlos conhecia essas histórias. Ele as havia escutado assim que chegou àquela região. Os olhares desconfiados dos locais quando ele mencionou para onde estava indo eram nítidos. Até Pedro, que costumava ser calmo e inabalável, estava inquieto desde o início da viagem, mas o desejo pela descoberta o impulsionava. Enquanto Carlos organizava seus equipamentos para subir a colina, uma onda de excitação familiar o dominou, a mesma que ele sempre sentia antes de uma grande descoberta. Ele sabia dos riscos, mas a chance de encontrar algo inédito que ninguém mais havia visto era irresistível. O motor do carro de Carlos ronronava enquanto ele seguia em direção às colinas. O barulho das pedras sob os pneus era o único som além do vento. Sua mente vagava, tentando entender por que uma porta estaria no meio do nada. Ele havia passado anos explorando lugares remotos, sempre em busca de algo extraordinário. Ele havia andado por cânions, florestas e montanhas, sempre com seu drone, esperando capturar algo que ninguém mais havia visto. Mas nada, absolutamente nada, se comparava ao que ele havia encontrado naquele dia. Chegando à base da colina, Carlos estacionou o carro. O sol já estava baixo no horizonte, projetando sombras longas sobre a paisagem. O ar estava mais fresco e o silêncio ao redor era profundo. Ele olhou para a câmera do drone em seu tablet mais uma vez, e a imagem da porta ainda estava clara e nítida. Era real, e ele sabia que precisava investigar. Com a mochila nas costas, Carlos começou a subir. A cada passo firme, ele era mais cuidadoso. O terreno era íngreme e irregular, com pedras soltas dificultando a escalada. Ele usava as mãos para se apoiar e manter o equilíbrio. Cada som parecia amplificado, desde o arrastar de suas botas nas pedras até o ruído de pedregulhos rolando colina abaixo. À medida que subia, ele podia sentir a tensão no ar aumentar. O caminho para o topo da colina era árduo, mas Carlos não desistiu. Sua curiosidade o impulsionava a continuar, mesmo com o terreno ficando mais difícil à medida que ele se aproximava da misteriosa porta. Ao chegar ao topo, ele finalmente pôde ver a pequena estrutura de madeira de perto. A porta era simples, desgastada pelo tempo, com rachaduras visíveis em sua superfície. Parecia uma coisa insignificante, mas, ao mesmo tempo, havia algo perturbador em sua presença naquele lugar isolado. Carlos se agachou, observando-a mais de perto. A madeira era antiga, mas firme, como se tivesse resistido ao clima por décadas. Ele estendeu a mão, hesitante, e passou os dedos pela superfície áspera da porta. Esperava sentir algo diferente, talvez uma energia estranha ou algo que explicasse sua existência ali, mas tudo o que sentiu foi a textura fria e dura da madeira envelhecida. Respirando fundo, ele empurrou a porta com cuidado, e ela se abriu com um rangido baixo, revelando a escuridão completa do que havia dentro. Carlos ligou sua lanterna, e o feixe de luz cortou a escuridão à sua frente. O ar lá dentro era denso e úmido, e o cheiro era estranho, como se algo estivesse apodrecendo. Ele deu um passo para dentro, sentindo o chão sob seus pés mudar de pedra para terra. Seus olhos, ainda se ajustando à escuridão, começaram a discernir detalhes ao seu redor. As paredes eram irregulares, como se tivessem sido cavadas à mão, e havia destroços espalhados pelo chão. Pilhas de caixas velhas, algumas quebradas, outras intactas, estavam espalhadas por toda parte. Mas o que mais chamou sua atenção foi algo ainda mais macabro. À medida que avançava, o feixe de luz da lanterna iluminou algo pendurado na parede. Carlos estreitou os olhos e, à medida que se aproximava, sua respiração ficou presa na garganta. O que ele via era uma coleção de peles. Sim, peles de animais, algumas secas e rachadas pelo tempo, outras ainda frescas, com resquícios de sangue. O cheiro de morte e decomposição era sufocante, e ele recuou, levando a mão à boca em um esforço desesperado para conter o pânico. Aquilo não era um abrigo, nem um esconderijo antigo.
Ele havia entrado em uma cova de caçadores ilegais, um lugar onde os restos de animais eram deixados para apodrecer. O chão estava repleto de ossos, e ele podia ver claramente que não eram apenas de animais pequenos. A realidade da situação o atingiu em cheio. Ele estava em um lugar que ninguém deveria encontrar, e a sensação de perigo iminente cresceu rapidamente dentro dele. Tentando manter o controle, Carlos começou a recuar, movendo-se lentamente em direção à porta, mas então ele ouviu algo que o fez congelar. Um som leve, quase imperceptível, vindo do fundo da caverna. Parecia um movimento, como se alguém ou algo estivesse ali, oculto nas sombras. Seu coração acelerou, e ele segurou a lanterna com força, tentando identificar a origem do barulho. Por um momento, tudo ficou em silêncio novamente, mas ele sabia que não estava sozinho. Carlos girou rapidamente, se dirigindo de volta para a entrada. Ele tinha que sair dali. Suas pernas estavam trêmulas e seu coração batia tão forte que ele podia ouvir. Enquanto corria para a porta, ouviu mais uma vez o som de passos, cada vez mais próximos. Algo ou alguém estava se movendo atrás dele. Com um movimento rápido, ele saiu da caverna, fechando a porta atrás de si com força. Do lado de fora, ele se encostou na rocha, respirando ofegante e tentando controlar o medo que o dominava. O vento frio da colina batia em seu rosto, uma lembrança de que ele estava de fato completamente isolado. O rádio em sua mão chiou, e a voz de Pedro veio pelo aparelho, quebrando o silêncio pesado. Carlos, o que está acontecendo? Você está bem? Carlos demorou um momento para responder. Sua voz estava trêmula e ele tentava manter a calma. Eu estou aqui, Pedro. Achei algo, mas não é bom. Peles. Muitas peles de animais. Acho que encontrei um esconderijo de caçadores ilegais. Do outro lado, o tom de Pedro mudou imediatamente, cheio de preocupação. Meu Deus, Carlos, saia daí agora. Se eles ainda estiverem por aí, você está em grande perigo. Carlos sabia que Pedro tinha razão. Ele precisava sair o mais rápido possível. Eu também ouvi algo, disse ele mantendo a voz baixa. Acho que alguém está lá dentro. O silêncio que se seguiu no rádio foi opressor, até que Pedro, mais calmo, respondeu. Não espere para descobrir quem é, Carlos. Saia imediatamente. Carlos olhou ao redor, tentando pensar em como sair daquela situação sem ser visto. Estava claro que ele havia invadido um território perigoso. A ideia de ser pego por caçadores ilegais fez sua mente correr com possibilidades sombrias. Ele sabia que não podia arriscar ser confrontado. Lentamente, ele começou a descer a colina, movendo-se com cuidado para evitar fazer barulho. Cada passo era calculado. Seus movimentos eram precisos, tentando não chamar atenção. Mas, quando estava a poucos metros do fim da descida, ele ouviu um som que fez seu sangue gelar. A porta atrás dele rangeu, abrindo-se lentamente, e um homem emergiu da caverna. Carlos se escondeu atrás de uma pedra, segurando a respiração. O homem parecia rude, vestido com roupas gastas e carregando uma espingarda. Ele olhou ao redor, como se estivesse procurando algo. O coração de Carlos batia tão forte que ele achava que o homem poderia ouvir. Escondido, Carlos observou o homem percorrer o terreno com o olhar. Seus passos eram lentos e cautelosos. Ele murmurava algo para si mesmo, em um idioma que Carlos não conseguia entender, mas o tom de sua voz era claro. Ele estava em alerta. Carlos manteve-se imóvel, tentando se camuflar com as sombras ao seu redor. O homem parou por um momento, inclinando-se para inspecionar as pegadas que Carlos havia deixado na terra solta. Carlos mal conseguia respirar enquanto observava o homem inspecionar suas pegadas. O caçador olhou ao redor mais uma vez, com os olhos fixos no terreno, como se sentisse que algo não estava certo. Ele se aproximou da borda da rocha, examinando cada detalhe ao seu redor. Carlos, ainda escondido atrás de uma grande pedra, sabia que um movimento errado poderia ser fatal. O homem estava armado e, no isolamento daquela colina, qualquer confronto teria um desfecho imprevisível. Depois de alguns momentos tensos, o homem pareceu desistir da busca. Ele murmurou algo novamente, desta vez mais alto, em um tom de frustração,
e começou a voltar para a caverna. Carlos observou enquanto o homem desaparecia pela porta, e assim que a porta se fechou com um rangido, ele soube que tinha uma pequena janela de oportunidade. Precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Ele começou a descer a colina o mais rápido que pôde, tentando manter os passos silenciosos, mas a adrenalina corria em suas veias, e o medo de ser descoberto acelerava seus movimentos. Sua única chance era alcançar o carro e fugir dali o quanto antes. O rádio em sua mão chiou novamente, e a voz urgente de Pedro surgiu. "Carlos, você está aí? Fala comigo, cara!" Com a respiração ofegante, Carlos respondeu, mantendo a voz baixa. "Estou indo embora. Eles estão por aqui, Pedro. Eu preciso sair rápido." O tom de Pedro ficou ainda mais alarmado. "Saia daí, Carlos. Não pare até chegar ao carro. Se precisar, eu chamo ajuda." Carlos mal ouvia as palavras de Pedro, concentrado em cada passo enquanto se aproximava da base da colina. Ele sabia que não podia chamar muita atenção. Cada som, cada movimento era um risco. Ele olhou para trás uma última vez, certificando-se de que não estava sendo seguido, e então correu na direção de seu carro. A distância que o separava de seu veículo parecia interminável, mas ele sabia que aquela era sua única chance de escapar. Enquanto corria, o som que ele mais temia ecoou pela colina. Um tiro. O estalo estrondou pelo ar, e Carlos imediatamente se jogou no chão, protegendo-se atrás de uma rocha. O som foi seguido por gritos distantes, indicando que ele havia sido visto. Seu coração disparou, e ele sabia que estava sendo caçado. Pedro, do outro lado da linha, ouviu o tiro e imediatamente gritou no rádio: "Carlos, corre! Estão te seguindo!" Carlos não precisava de mais incentivos. Ele se levantou rapidamente e começou a correr em direção ao carro, seus pés mal tocando o chão, enquanto os gritos dos homens atrás dele se intensificavam. O segundo tiro passou raspando pelas pedras ao seu lado, e ele sentiu a adrenalina tomar conta, ignorando o cansaço e a dor em seus músculos. O carro estava à vista. Era sua única chance de escapar. Carlos aumentou a velocidade, com o som de seus pés batendo contra o solo e ecoando na colina. O terceiro tiro soou mais distante, mas ele não parou para verificar de onde vinha. Seus olhos estavam fixos no veículo e sua única preocupação era chegar até lá antes que os caçadores o alcançassem. Finalmente, Carlos chegou ao carro. Suas mãos tremiam enquanto ele puxava a maçaneta da porta, abrindo-a rapidamente e se jogando para dentro do veículo. Ele pegou as chaves com os dedos trêmulos e girou a ignição. O motor roncou em resposta. Sem perder tempo, ele acelerou, levantando uma nuvem de poeira atrás de si enquanto saía da colina. Os gritos dos caçadores ainda podiam ser ouvidos à distância, mas ele não olhou para trás. O carro chacoalhava violentamente à medida que ele dirigia pela trilha esburacada, mas Carlos manteve o pé no acelerador, determinado a escapar o mais rápido possível. A estrada era estreita e cheia de curvas, mas ele não podia se dar ao luxo de diminuir a velocidade. Seu único pensamento era sair dali com vida. O rádio chiou mais uma vez e a voz de Pedro chegou, cheia de alívio misturado com preocupação. "Carlos, você está bem? Conseguiu sair?" Com a respiração ainda ofegante, Carlos respondeu: "Estou saindo agora. Eles atiraram em mim, mas estou bem. Só preciso encontrar uma estrada principal." "Continue dirigindo", Pedro insistiu. "Não pare até chegar a um lugar seguro. Vou ficar na linha com você até lá." Carlos acenou com a cabeça, confirmando, embora Pedro não pudesse vê-lo. Ele continuou dirigindo, com seus olhos fixos na estrada, enquanto tentava manter o controle do veículo. A cada curva, ele verificava o retrovisor, esperando não ver os caçadores em perseguição. A luz do dia já estava se apagando, e a estrada à frente começava a se fundir com a escuridão que se aproximava. Finalmente, depois de uma eternidade que parecia se arrastar, ele avistou as luzes de uma pequena cidade no horizonte. Um sentimento de alívio percorreu seu corpo enquanto ele reconhecia as construções familiares à distância. Estava salvo. Ao entrar na cidade, Carlos dirigiu direto para um pequeno restaurante à beira da estrada.
Ele estacionou o carro, ainda ofegante, e pegou o celular para ligar para as autoridades. Relatou o que havia encontrado. Um esconderijo de caçadores ilegais nas colinas, cheio de peles de animais e com homens armados que haviam atirado nele. As autoridades locais agiram rapidamente. Em menos de uma hora, uma equipe da polícia seguiu para as coordenadas que Carlos havia dado. Eles capturaram os caçadores no momento em que tentavam fugir e conseguiram desfazer o acampamento clandestino. A notícia da operação se espalhou rapidamente pela região, e a captura dos caçadores trouxe alívio a ex-moradores, que há meses ouviam rumores sobre as atividades estranhas nas colinas. Graças à descoberta de Carlos e à sua rápida ação, um grupo perigoso de criminosos foi descoberto e a área voltou a ser segura. Com o coração ainda acelerado, Carlos sabia que havia feito a coisa certa. Ele ficou sentado no restaurante por alguns minutos, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Aquelas colinas, que antes eram cheias de segredos ameaçadores, finalmente estavam livres do perigo. E ele, mais uma vez, havia seguido seus instintos e feito uma descoberta que mudou tudo. Já imaginou o que faria se descobrisse algo inesperado em um lugar isolado? Você teria coragem de investigar uma porta misteriosa no meio do nada? Como você reagiria ao perceber que está sendo seguido por pessoas perigosas? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.